contestação é feita de renúncia, de não participação, de não conivência, de não alinhamento com o que não considero ético e justo. Sou como aqueles que, desarmados, deitam-se no meio da rua para impedir a passagem dos carros da morte. Esta forma de resistência, se praticada por todos, se constituiria em uma força irresistível. Bueno, gente, vamos ver quem deita no meio da rua conosco no programa de hoje. Ele, tudo que fez foi com paixão. Ele não pegava as coisas com a ponta dos dedos. E não pegava mesmo, ele tinha essa paixão, ele tinha essa necessidade de fazer e do fazer do forte, né? Por exemplo, ele pintando, ele agredia a tela, com muita força. Pintor, despintor, faxineiro, doutor. Ele diz exatamente essa frase. E continua, está tudo isso dentro do meu currículo. Iberê se descrevia assim, eu sou um pintor despintor, porque ele despintava. Fazer um trabalho do Iberê, uma obra, é constituída de várias outras obras que vieram embaixo. Foi assim, eu tinha alguém que comigo morava, mas tinha um defeito que brigava, embora com razão ou sem razão. Tá aí, Enio Soliani Júnior e Cristina Teresa Dias de Aguiar, autores do livro Pintor, Despintor, Faxineiro, Doutor, o Iberê Camargo. E o cantor João de Almeida Neto, acompanhado do violonista Matias Pinto. E a gente começou o programa com esse ó de casa firme, contestatário, que termina com essa imagem do deitar no meio da rua para impedir que passem os carros da morte. Tão forte quanto bonito, né? Tão importante quanto lírico, né? Uma imagem e tanto. É Iberê Camargo e a gente tem a honra enfim, a gente fica agradecido por receber aqui quem sabe sobre ele, quem quis falar sobre ele e quem teve a generosidade de vir aqui na beira desse fogo falar sobre ele. Muito obrigado. Nós que agradecemos estar aqui para falar do livrinho que a gente escreveu. Agradecemos muito, Demétrio, bastante mesmo. Prazer enorme estar aqui. Prazer nosso. Essa ideia de uma resistência tão intensa e tão clara, tão militante, né, que está nesse pequeno texto, puxa, um cara com a biografia do Iberê Camargo, com o tamanho da obra, com o tamanho do tempo de vida, enfim, é claro que não se pode resumir a um aspecto como esse, mas isso chama atenção. Ele era assim, ele era um cara do enfrentamento, da resistência. Como é que vocês definiriam a partir desse ó de casa que a gente deu aqui? Você sabe que quando você começou ali eu me arrepiei, porque é muito Iberê esse texto. É forte, né? É forte como ele. Ele dizia que tudo que fez foi com paixão. Ele não pegava as coisas com a ponta dos dedos. E não pegava mesmo, ele tinha essa paixão, ele tinha essa necessidade de fazer e do fazer do forte, né? A pintura dele é extremamente forte. Por isso que eu acho que, às vezes, as pessoas não gostam muito da pintura dele, porque ela é extremamente forte, extremamente triste, porque ele fala da condição humana, né? Que coisa forte também o que tu disseste, de não pegar as coisas com as pontas dos dedos. Isso é notável no gravurista, no desenhista, no pintor, enfim, no artista plástico, ele também era da pegada firme? Eu diria em tudo, em todos esses aspectos que você mencionou. E alguns detalhes que eu levantaria, por exemplo, ele pintando, ele agredia a tela, com muita força, né? E também tem um outro detalhe, ele fez da minha pessoa uma série de gravuras não, de desenhos, em que ele assinava como Maquis. Maquis era da resistência francesa, né? Então ele usava também esse pseudônimo, né, para assinar alguns desenhos que ele fazia. Pois é, deixa eu aproveitar e mostrar para o pessoal aqui a capa do livro neste momento aqui. E é claro
que a minha pergunta é este despintor, né? Esse título aqui, estes títulos, não me referindo ao título do livro, sim aos títulos do Iberê, né? Que vocês optaram por utilizar aqui. Despintor, faxineiro, doutor, pintor, todo mundo diz, tá, tudo bem, isso eu sabia, né? Por que esse título? O que é esse título? Esse Iberê se descrevia assim: eu sou um pintor despintor, porque ele despintava. Fazer um trabalho do Iberê, uma obra, é constituída de várias outras obras que vieram embaixo e que ele apagou. Ele raspava da tela aquela figura, ele raspava as coisas. Então, são vários trabalhos, uns sobre os outros. Então, ele despintava muito. E ele chegou a se perguntar se ele não estava jogando dinheiro fora, jogar tanta tinta no chão, porque ele despintava o tempo todo. Você sabe que me chamou muito a atenção encontrar, fiz isso para essa nossa conversa, lendo alguma coisa sobre ele, encontrar uma descrição em que aparece a palavra destruição. A ideia de que ele era um grande construtor na sua arte, evidentemente, mas que também havia muita destruição naquele processo, como tu estás dizendo. Ah, sim, é um processo de construção e destruição sempre. É por isso que é interessante o material que o Enio filmou, porque dá para ver muito bem isso. Então, na verdade, ele começa se descrevendo com a palavra correta. Ele se dizia pintor despintador. Mas aí o despintor ficou muito mais forte. Então, pintor despintor, faxineiro, porque, ao contrário dos outros pintores que eu já conheci, o ateliê dele era um brinco. Terminava de fazer um quadro, limpava tudo. Ah, curioso. Tudo, Alguém poderia pensar o tudo. contrário, que tem uma coisa... Organizado até o fim. Quando terminava, você só dizia que ele tinha pintado, porque ficava o cheiro da tinta no ar. E ficava o quadro na parede. Porque não tinha mais nada, não tinha nenhuma gota de tinta no chão. E, no entanto, tinha maçarocas de tinta no chão enquanto ele estava pintando. E doutor, porque a Universidade de Santa Maria concedeu-lhe um doutor honoris causa. Então, ele era tudo isso. Mas por que nós escolhemos essa frase? Porque esse é o Iberê que a gente quer mostrar. E era bom em tudo isso. O pintor do ateliê. Bom faxineiro, o pintor bom que despintador. Era exatamente, pintor, despintador, faxineiro, doutor. Como ele se descrevia? A gente tentou mostrar esse pintor doméstico da casa, do fazer, né? Até por isso que a gente usa esse texto. Ele se descrevia dessa forma, né? Eu tenho uma gravação de vídeo em que ele diz exatamente essa frase. E continua, está tudo isso dentro do meu currículo. Pintor, despintor, faxineiro, doutor. Pois é, e sabe do que eu gosto, já que a gente está falando do título, eu gosto daquele subtítulo pequenininho, vocês viram a imagem, que vem noutra cor aqui, O Iberê Camargo. Esse artigo me encantou, porque esse artigo é feito por quem é de casa, né? A gente aqui não diz Iberê, quando a gente fala com afeto e proximidade, a gente diz o Iberê, né? O Enio, a Cristina. Esses autores são o que desse cara, afinal de contas? Nós fomos muito amigos dele, e ele e a Maria, amigos nossos também, mas com uma grande frequência de visitação. Nós jantamos junto inúmeras vezes, né, e participávamos semanalmente das atividades do seu ateliê, às vezes em dias de semana. Realmente fomos muito amigos. Com relação a esse eu diria que, além dessa proposta que você está fazendo, desse reconhecimento, nós colocamos aí o Iberê, porque pintor, despintor, faxineiro, doutor, quem é? O Iberê, né? E também tem uma outra coisa que me chamou a atenção, porque muitas vezes nas dedicatórias que ele fazia, quando fazia desenho de alguém, ele dedicava e colocava o Iberê Camargo. Mas que interessante. Que interessante usar assim esse artigo ele próprio. Né? Exatamente. Eram trabalhos feitos por afeto, eu acho, sabe? Então ele colocava esse O minúsculo. Não era outro Iberê. Camargo, Era o Iberê Camargo. nem outro autor da dedicatória. Sensacional. Vamos para aquele nosso primeiro intervalinho, mas antes disso, vamos ver o que a gente escolheu aqui, entre tantas coisas, de arquivo nosso
da TVE, enfim, tesouros da emissora pública, para a gente ver um pouquinho do Iberê Camargo. Vamos lá. Volta então com o Enio, com a Cristina, com o Iberê Camargo, que a gente pôde receber em casa um pouquinho, vocês puderam receber em casa naquelas imagens que a gente recolheu em arquivo. Tem outra coisa que me interessou bastante, quando a gente fala nessa coisa que está no livro de vocês, porque é um livro de admiradores, de conhecedores, de pessoas do mundo das artes plásticas, mas de amigos próximos, pessoais. Aqui tem muito dessa personalidade de escrito, né? É uma biografia com um caráter bastante íntimo, bastante revelador. E uma coisa que aparece aqui é a ideia do pintor, do artista que decidiu ser um pintor num país avesso à erudição. Eu estou sendo literal a partir de algo que eu li a respeito de Iberê. Tá bem. Mas, por outro lado, há um momento na trajetória dele em que foi fundamental para ele virar um pouco as costas para a erudição e buscar o intuitivo, a cultura popular, até com o conselho do Portinari nesse sentido, se eu não estou equivocado, né? Então, essa tensão, se é que é uma tensão, essa passagem, essa questão entre a formação, o acadêmico, o erudito e a coisa intuitiva, popular, sobretudo de quem tem uma consciência social, como a gente vinha comentando, enfim, ela está presente o tempo inteiro. E está presente também nas fases, na produção. Como é que se dá isso na opinião de vocês? Pergunta complexa essa, não é? Bem difícil. O Iberê, ele tem um encaminhamento muito próprio, né? Ele
passa por todas as tendências de arte, ele pega dessas tendências aquilo que ele acha importante, mas, na verdade, ele nunca se filia a nenhuma. Então, ele tem essa coisa do popular nele, na verdade, é a intuição do homem que veio, que brincou na sanga, que correu nas coxilhas, que coisas que ele falava muito. O cara da Restinga Seca. Esse cara, Restinga Seca, ficou com ele e permaneceu a vida toda. Esse era o popular do Iberê, mas ele tinha um respeito enorme pela pintura. Então, ele precisava da erudição. Ele queria ser um mestre, sabe? E ele adorava o Velázquez. Você podia dizer que era uma solução do quadro dele era Velázquez. Ele não se incomodava, porque se você dissesse que fosse outro pintor, ele ia ficar muito bravo, raspava tudo, acabava com a tela. Mas o Velázquez podia. Ele tinha essa coisa. Ele tinha que ser um erudito. A pintura exigia erudição. Mas o moleque de Restinga... E eu tenho a impressão que ele gostava de mim porque ele me achava uma moleca, sabe? Eu fazia parceria do moleque de Restinga. Que ótimo. E também acho que ele tinha uma preocupação com a permanência, né? Ele queria ser um pintor que ficasse infinitamente no tempo preservado, né? Eu tenho essa impressão também, e daí a procura pela qualidade toda que ele sempre buscou, né? Tenho a impressão que isso também fez dele esse artista que ele se revelou, né? Quando eu comentei com as pessoas que aqui agora que em off, né, fora da imagem, a gente estava comentando que para você foi super legal, foi fundamental o momento em que ele veio viver em Porto Alegre. Porque ele, como eu disse, fez formação fora, teve um período morando no Rio de Janeiro, enfim, é naqueles anos 80 que ele vem. É naqueles anos 80 que vocês se conhecem. Ele falece em 1994, se eu não estou equivocado, com 80 anos, no ano em que faria 80 anos, eu não sei exatamente as datas. Mas, enfim, vocês o conhecem aí, de que forma? Vocês estão aqui dentro, vocês contam a história de vocês com ele. Como é que é isso aqui? Contamos. Nós escrevemos esse livro para contar a nossa história com ele, né? E eu conheci o Iberê porque eu trabalhava na Galeria Tina Zápoli. E a Tina Zápoli representava o Iberê. Eu sempre digo que foi uma sorte, porque a galeria é no Bonfim, o Iberê veio para a Cidade Baixa e nós morávamos no Menino Deus. Eu saía da galeria, a Tina me dava as coisas para levar para o Iberê. Então, eu entrei no ateliê e fiquei no ateliê. Me estabeleci, sentei lá, botei o meu banquinho. Aquela casa bem linda. Permanecer. Aquela casa, mas era na casa da Cidade Baixa ainda. Ele não tinha aquela da Nonoai, aquela é posterior, ele que mandou fazer. Não, mas eu pensando da Cidade Baixa, que eu sou dali, sou nascido ali, e a gente identificava. Era muito, e era pertinho da Redenção, né? Ele tinha tudo a ver com aquela casa. Eu ficava, e eu me banquei ali. No meu caso, não sei, talvez a gente tenha se dado tão bem, porque ele tinha uma certa curiosidade a respeito de vários temas, e eu fui geólogo, fui professor da universidade, e ele se interessava por uma série de coisas, cosmologia, astronomia, origem da Terra, evolução da Terra e dos animais e dos vegetais, então a gente conversou muito a respeito disso. Então, eu acho que eu entrei por esse lado. E também tem um detalhe, naquela época nós éramos casados, e eu ia buscá-la e levá-la para a galeria, e me encontrei com o Iberê, conversávamos, e a amizade se tornou bastante intensa, talvez por isso também. A festa na galeria, o Enio passava para pegar o Iberê, né? Então, ele já vinha com o Iberê, levava o Iberê de volta. Então, assim, as coisas foram se construindo, né? Devagarinho, quando a gente foi. É que talvez, entrando. ou às vezes, daí a ideia de biografar uma pessoa próxima, querida, amiga, é um passo importante, né? E eu fiquei com algo na cabeça. Vocês falaram sobre a intenção de permanência do Iberê. Me parece uma cumplicidade muito bonita com essa intenção de permanência, biografá-lo, né? Vocês ajudando a construção, que já está feita, evidentemente, um grande artista, mas da permanência do Iberê. Exagerei, chutei, vocês acham que é assim? Olha, eu acho que bem no fundo, a gente quer sempre poder fazer alguma coisa, né?
é um depoimento. Eu fiquei com um pouco de medo, porque todas as pessoas que faziam parte daquilo que o Décio Freitas chamava a corte, que tinha em torno do Iberê, quando ele mudou para cá, a corte estava morrendo, sabe? E eu falei, olha, ou a gente depõe isso logo, rapidinho, escrito, ou agora a gente passa a corte não era da corte ou não? Era da corte, Era da corte fazia também. parte da corte. Uma ironia orgânica, ele estava ali. Exatamente, ele fazia parte da corte, mas ele criticava, porque o Décio era extremamente crítico. Né? Esse livro relata uma série de episódios que a gente assistiu, dos quais nós participamos, e tem uma história aí bastante interessante. Uma madrugada, 2h da manhã, ele nos telefona, estava pintando e não estava conseguindo resolver, a Maria estava no Rio de Janeiro, e nós fomos para lá, passamos a noite auxiliando o Iberê terminar aquele quadro. No conceito do quadro. Exatamente. Por onde ir. Que loucura. É porque ele fazia uma sujeira louca com esse pintar e despintar. Você imagina massas de tinta saindo do... Quando nós chegamos no ateliê do Iberê, às 2h da manhã, tinha o Iberê, ele tinha um copo d'água que ele estava tentando beber, tinha massa de tinta em torno do copo d'água, não tinha mais pincel limpo. Era um horror. Aí nós botamos o Iberê sentado, fomos limpar tudo para ele poder continuar trabalhando. E foi muito engraçado, porque o Enio atendeu o telefone e o Iberê disse assim, mas eu estou aqui nessa guerra, estou perdendo essa guerra e vocês estão dormindo. Aí nós acordamos, porque não era possível a gente continuar dormindo numa circunstância tão trágica. De qualquer maneira, a medida da intimidade de chamar vocês para algo como a concepção de uma obra de arte, um grande artista como esse, acho que mostra o recíproco do que vocês estão dizendo, do que vocês estão demonstrando e do que está plasmado aqui neste livro. Muito obrigado. O que vocês quiserem dizer, enfim, para a gente encerrar esse papo tão bonito. Eu diria, só para complementar, nesse livro nós temos mais ou menos 80 ilustrações, talvez 60, 65 são desenhos que ele nos deu ou que a gente comprou, inéditos. Então, nós estamos apresentando pela primeira vez no livro uma coleção de desenhos que foram presentes do Iberê. Como a gente estava sempre lá, ele fazia alguma coisa e nos dava de presente. Está tudo aí da nossa coleção particular. Tem também esse tesouro aqui, além dessa biografia tão próxima, tão íntima, né? Exatamente. A gente tentou mostrar, e, sobretudo, nós colocamos esse desenho porque eles eram fundamentais. Né? O que a gente está contando aí é a sessão de pose, está explicando por que fez um quadro ou não fez aquele quadro. São essas coisas pequenas, né, do ateliê, daquele aborrecimento do Iberê com o cotidiano, né, daquela felicidade. Era uma angústia para pintar, mas ele está feliz com aquela angústia pintando, sabe? E é uma apresentação única, né, para quem tem interesse em conhecer um dos nossos grandes, e quando eu digo nossos, eu estou falando do sul da Terra, eu estou falando de um universo muito grande de pessoas que se destacam na história das artes plásticas neste nosso lugar. A gente vai para o nosso intervalinho, aquele em que eu peço para soltar o meu gateadinho para eu cevar a palavra. Eu vou cevar a palavra com o Iberê Camargo. O drama trago-o na alma. A minha pintura, sombria, dramática, suja, corresponde à verdade mais íntima que habita no íntimo de uma burguesia que cobre a miséria do dia a dia com o colorido das orgias e da alienação do povo. Não faço mortalha colorida. Por que sou assim? Porque todo homem tem um dever social, um compromisso com o próximo. Não há um ideal de beleza,
mas o ideal de uma verdade pungente e sofrida, que é a minha vida, é tua vida, é nossa vida, nesse caminhar no mundo. Sou impiedoso e crítico com minha obra. Não há espaço para alegria. É difícil revelar o significado das coisas. O homem olha a sua face, interroga-se e não sabe quem é. Acho que toda grande obra tem raízes no sofrimento. A minha nasce da dor. A vida dói. Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já lhe abandonou? Se acaso você chegasse no meu chateau e encontrasse aquela mulher que você gostou, será que tinha coragem de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque essa dona já mora no meu barraco, à beira de um regato e de um bosque em flor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. De dia me lava a roupa, de noite me beija a boca, e assim nós vamos vivendo de amor. Quem é que chega aqui no nosso chateau, depois da gente ter encerrado um bloco anterior, em que o Iberê Camargo nos dizia, quando a gente cevou a palavra, a vida dói. A vida dói. Eu não sei se vocês em casa concordam com isso, se ela sempre dói, se ela tem que doer. Uma coisa eu posso garantir, o cotovelo dói. A vida eu não sei, mas o cotovelo dói. Quem chegou aqui no chateau do Canto Sul da Terra e na beira desse fogo, para nossa sorte, João de Almeida Neto, Matias Pinto, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Então, eu sempre tive a minha carreira musical dedicada à música gaúcha, mas eu sempre fui um cara, né, meio boêmiozão, né, Matias? Meio, não vou concordar, vou começar discordando. Gosto da Eu noite. também não vou testemunhar nada aqui. Eu gosto da noite, e aí resolvi fazer digamos, uma digressão na minha carreira musical. Eu já tinha feito isso homenageando Nelson Gonçalves, e antes protagonizando uma apresentação que se chamou Gaúcho Também Chora, cantando chorinhos e tal. E é muito legal, estamos com esse projeto aí. Pois é, isso é uma coisa imediata, né? Que até tu usaste isso para divulgar esse espetáculo, mas que também, para quem te conhece, e putz, alguém não conhece, ao longo de todo esse tempo de trabalho constante, contínuo com a música aqui nesse pedaço de sul da terra, né? Essa história de tu seres boêmio e de tu seres seresteiro, enfim, como o cara que tu tá evocando e homenageando, que é o Lupe, a semelhança dos dois, né? Isso aí já é um ponto de partida muito legal. E tu, Matias, o pessoal te conhece nessa coisa do choro, enfim, tu é o cara que é o comunicador, é o professor, não sei o quê, mas e a noite e o cotovelo, o que tu diz de por onde tu te costura com esses dois aí? Eu tive a oportunidade em 2014 dirigir, né, produzir um musical do centenário do Lupicínio Rodrigues, que foi, enfim, excursionou, e conhecer um pouquinho da personalidade do Lupe. Mas depois de pesquisar e tocar tanto, eu cheguei à conclusão de algo que o João falou, e eu também fiquei pensando muito sobre isso. Eu não tive a oportunidade de conviver com o Lupe, mas a pessoa
mais próxima que eu tenho a oportunidade de conviver, de ser realmente um boêmio de verdade, é o João. Então, essa rotina, até o Lupe tem um disco chamado Roteiro de um Boêmio, né? Lá o seu primeiro disco cantando, lá nos anos 50 ainda. E esse roteiro, essa rotina de um boêmio, esse jeito de ver a vida, acredito, eu vejo muito na minha convivência com o João. Então, eu acabo resolvendo duas coisas nesse show. Uma é de conhecer um pouquinho dessa personalidade de um boêmio, tal qual o Lupicínio era, e de continuar essa convivência maravilhosa que eu tenho com o João, há mais de década já acompanhando o João, e um grande parceiro e maior cantor que a gente E tem continuar na rua na noite também, ser arrastado por essa... Exatamente. Um negócio que eu sempre gosto de ressaltar é que boêmio, ela sempre deram para a palavra boêmio uma conotação pejorativa. É um cara que vagabundo, que anda pela noite bebendo. Cantando e tocando violão. Não é? Eu vejo esse conceito muito equivocado. Eu sou um homem trabalhador, responsável, bem casado, mas eu gosto da noite. Eu gosto de sentar num bar, tomar cerveja com os amigos, pegar o violão, cantar uma música antiga. Isso eu costumo dizer que eu tenho a alma enluarada. E não tem nada a ver com irresponsabilidade. Pois é legal tu falares isso, até porque não dá para se dizer que esse tipo de preconceito já passou, é uma coisa de antigamente. Claro que antigamente era muito pior, mas as pessoas ainda fazem esse tipo de associação. Claro que fazem, inclusive fazem com relação à música. O que eu fico pensando, João, até a partir do papo com outros caras da tua cidade, e também contigo mesmo, quando tu fez aquele trabalho sobre a Seresta anterior, aquele do Gaúcho Também Chora, o Uruguaiana. Sabe aquela história, eu volta e meia cito isso do Gil, a Bahia já me deu régua e compasso. Uruguaiana te deu régua e compasso boêmio? Porque rola muito isso lá, né? Sim. A minha juventude, a minha adolescência e juventude foram ladeadas por noites de serenata. Década de 70, por aí, que eu tinha 12, 13, 14, 15 anos, antes de vir para Porto Alegre estudar, nós tínhamos um grupo de colegas de aula, um tocava gaita, o outro tocava cavaquinho, o outro tocava violão, e nós saíamos toda sexta-feira para dar serenata na casa das nossas amigas. Colegas de aulas, amigas da rua, era uma coisa maravilhosa. Uruguaiana, naquela época, era uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. A gente chegava na casa de uma colega de aula, os pais abriam a porta, madrugada, 2, 3 horas da manhã, eles abriam a porta, nos faziam entrar, nos serviam um salgadinho, um refrigerante ou uma cerveja que fosse. Era uma coisa maravilhosa. Tu vê, nós estamos falando nos anos 70. Eu sei que para muita gente que está em casa parece um tempão, porque vocês são muito novos, a culpa é de vocês. Para mim, os anos 70 é ontem. A gente não está falando nos anos 30 nem nos 40. Estava rolando serenata, talvez em Porto Alegre muito pouco, muito difícil já naquela época, mas, de fato, o peso do samba em Uruguaiana, o peso da presença de pessoas de todos os estados do país. Eu fui puxador de escola de samba. Eu cantei samba enredo da Escola Unidos da Ilha do Marduque, que é a minha escola do coração lá em Uruguaiana, por sinal campeã do carnaval desse ano. Eu, 2000, 2001, 2002, 2003, por ali, eu durante 2 ou 3 anos fui o puxador de samba na avenida. Muito legal, muito bonito isso. Pois é, e sorte é da escola, tu imagina essa puxada com esse vozeirão aí. E tu, Matias, tu tá aí mastigando o freio para dizer alguma coisa, eu não sei o que é. Eu tinha que falar uma coisa, porque eu queria mostrar uma prova para ti, para todo mundo que está assistindo, uma prova concreta de que isso bate fundo no coração das pessoas, porque eu estou com o João, com esse show que canta Seresta, enfim, há muito tempo, com nomes diferentes,
E a gente já foi para muito lugar no interior do Rio Grande do Sul, para dentro de festivais, já tocou. E a experiência, daí eu acho que interessante, da gente chegar num festival e o pessoal esperando o João cantar. Quando a gente solta o primeiro acorde, é um samba-canção, não é o que o pessoal estava esperando. Pô, quem sabe um chamamé, quem sabe uma milonga. Então, aquele primeiro olhar assim de espanto do público. Mas como isso bate fundo mesmo no coração das pessoas, dura um acorde. No segundo, quando o João começa o show, se desfaz essa situação e se cria um ambiente maravilhoso. O João acaba, enfim... Imagino. Porque bem, um repertório o símbolo queridíssimo, disso, né? um repertório que pertence a todo mundo, pertence ao interior do estado. Ninguém, puxa, é claro que um cara como o Lupe, quando se trata desse show, é o poeta da ilhota, tá, beleza, mas ele não é, sabe... patrimônio único, né, privilégio de Porto Alegre. É claro que não é. Olha o que é a representatividade desse cara em nível de música brasileira, desde que ele começa a aparecer, que nós estamos falando de anos 30, né, Matias, se eu não estou enganado. Então é uma coisa muito forte. E tu, João, tu é um cara que gostas do texto, que gostas da leitura, que gostas da boa letra, do bom poeta, e o cara não é só um inspirado sambista da dor de cotovelo. Ele é genial, às vezes, nas letras. Né? Não tenha dúvida. O conteúdo poético e, às vezes, até filosófico das canções do Lupicínio são impressionantes. É muita riqueza dialética a obra dele. O cara trabalhando ali no serviço público, na Universidade Federal, alegrão, dando aquelas entrevistas em que ele diz: a mulherada que me deu dinheiro, mas só as más. Quando me faziam mal, eu conseguia fazer uma música que eu ganhava uma grana, senão eu não ganhava nada. Simplesão, mas aí tu vai ler e diz: epa, Eu acho tem que café no bule aí, né? Aí é que está o grande compositor. Quando tu tens aquilo que a gente costuma chamar de o furo da bala. Tu não é nem tão intelectualizado que torna difícil compreender o que tu dizes, nem tu és tão popularzão demais. Tens aquela faixa de compreensão que vai atingir a todos os públicos. E aproveita, consegue fazer a passagem de um para outro, claro, para que um usufrua do patrimônio, do repertório do outro. Alfredo Citarrosa, que é um artista que tu conheceste muito bem e sabes o valor que tem, ele dizia uma coisa: o artista tem que estar um passo à frente do público, mas não mais que um passo. Que interessante, que interessante. É claro que eu ia e vou falar de Citarrosa, porque é algo que a gente falou no dia em que nos conhecemos há muitíssimos anos. Porque eu sei da importância do Citarrosa para ti. Mas antes, vamos ver alguma outra? Ela disse-me assim: tenha pena de mim, vai embora. Ele pode chegar e vai nos encontrar. Está na hora. E eu não tinha motivos nenhum para me recusar. E aos beijos caí em seus braços, lhe pedi pra ficar. Sabe o que se passou? Ele nos encontrou. E agora ela sofre somente porque foi fazer o que eu quis. E o remorso está me torturando por ter feito a loucura que eu fiz. Por um simples prazer fui fazer, meu amor infeliz. E o
meu recado para a produção, alô, Márcio Gobato, o remorso como nos torturaria se a gente não tivesse conseguido esse gancho, essa agenda no meio da correria desses dois para trazê-los aqui. Que grande cantor, que belo trabalho que está este, e como é bom ouvir nesse formato do cantor com o violonista, sendo este cantor e este violonista. Mas vocês estão no palco com uns peludo velho que sai para lá. Giovanni Berti, com o Samuca, não estou com esses nomes todos aqui, mas... Matheus Albornoz. Matheus Albornoz, meu Deus do céu, quer Bruno dizer, Silva no é trompete. de Dallas Sasso, né? E isso, vocês imaginem, não imaginem, vão atrás, porque os caras estão em plena turnê, né? A sonoridade como do som funciona é muito isso aí? bonita. É muito bonita e muito diferenciada. Eu sempre achei muito lindo, todas as vezes que eu escutei, o dueto de um instrumento de sopro com acordeon. Isso é um pouco raro de se ouvir, mas é muito bonito. Acho que essa formação que o João propôs nessa versão agora do Boêmios, no especial do Lupicínio, é única, né? O acordeon com o trompete, né? E essa base que a gente faz de baixo acústico, 7 cordas. No show em que eu homenageei o Nelson Gonçalves, foi o clarinete, ou o sax alto, né? O sax Não é soprano do clarinete, Pedrinho Figueiredo. É o sax alto do Pedrinho Figueiredo. E, ao mesmo tempo, o acordeonista tem que ter a sensibilidade de não entrar nas mesmíssimas frequências e ficar competindo ali com o sopro. Aí está o Samuca, né? Aí sai da frente, né? Pois é, eu falo isso porque quando a gente ouviu a primeira, né? Vocês aqui arrancaram com o programa e é muito notável a coisa de fraseado, o teu fraseado particular que tu deste nessa interpretação, não tanto agora por uma decisão tua, pela forma como tu quiseste vesti-la aqui agora, mas na primeira canção tu fraseaste muito, fizeste muito do teu jeito. E ninguém se aperta, isso. o amadrinhador está colado meio o tempo inteiro. Né? Eu aprendi isso com o Passarinho. César Passarinho, grande cantor, meu conterrâneo. Magnífico. Né? Passarinho que diz, João, deixa passar um pouquinho de tempo, entra depois tu busca, É ele que me ensinou essas Parece Joaquim, sofrendo um pouco, solta um pouquinho, aquele negócio assim. É isso aí. E é incrível que tu não cries nenhum embaraço pro cara que está ali, né? Quer dizer, vocês já estão tocando juntos há muito tempo, mas existe também uma coisa de estar em sintonia. Mas o João sempre resolve, Demétrio. Eu tenho que compartilhar com quem está assistindo aqui. A minha sorte está tocando. O maior ídolo na voz aqui do Rio Grande do Sul é o João. Então eu tenho a sorte de acompanhá-lo há muito tempo. Meu maior ídolo na parte instrumental aqui do Sul era o Borges, que eu pude acompanhar também. Então eu estou privilegiado aqui podendo acompanhar esse mestre. Uma coisa que às vezes me frustra é que eu nunca consigo cantar a mesma música 2 vezes igual. Mas isso é sensacional, né? Ela vai nascendo de novo a cada interpretação e alguém poderia dizer, eu já disse isso há algum tempo da minha vida, porque eu sou um cara intuitivo na música, eu dizia, isso é típico do músico popular, só que quando a gente ouve um concerto acontece a mesma coisa. Tu ouve 2 vezes pela mesma orquestra com o mesmo regente e há variações ali, há coisas que nascem, né? E esse teu fraseio pode ser surpreendente, as pessoas dizem, parei, vai, não vai e tal, e daqui a pouco aquilo está casadinho, está perfeito, está honrando um compositor desse tamanho. Tem muito a ver com fazer o show, Demétrio, na hora. O João tem muito disso também. Vai lendo o público e criando o show para aquele momento. Então, ou seja, o show não é o João apresentando ao público. O público faz parte, né? O artista que cria um show em que o público realmente faz parte. Então, ele não vai cantar 2 vezes igual, porque o público vai ser diferente de uma apresentação para outra. E ele vai inventando um show, o momento, a experiência mesmo do show é muito presente mesmo. É muito daquele momento, é única mesmo. Quando eu falei, porque tu recordaste, eu não queria deixar de falar, no Flaco Citarrosa, era um cara que para ti era uma referência muito importante na tua juventude e ali na tua proximidade de fronteiriço, e ele tem um troço muito interessante, que ele era um cara que se torturava pelo rigor, mas se torturava. Todo mundo que conviveu com ele disse que ele não conseguia nem curtir suficientemente o que ele estava fazendo, de
tão exigente, chato que ele era com cada detalhe, e não ficou bom, e não era isso. Ensaiar com ele devia ser uma coisa terrível. Seria um exagero se realmente ele não conseguisse curtir aquela maravilha que ele estava fazendo. Esse rigor, o que tu associa entre o que tu fazes na vida e uma referência como Alfredo Citarrosa? Não, eu não sou muito assim, eu tô meio preguiçoso para ensaiar, né? Eu sou muito preguiçoso para ensaiar. Eu vou até onde o limite da responsabilidade que eu tenho de fazer um bom trabalho, de não chegar no palco e cantar as músicas erradas, desafinar o mínimo possível. O pessoal não note. Mas eu não sou daqueles que vão me ensaiar 500 vezes, que era, eu não sei o Citarrosa se era assim, porque eu não convivi pessoalmente com ele, mas o Borges, o Luiz Carlos Borges, quando eu ia cantar uma música do Luiz Carlos Borges, era um saco. Ficava aquele Mas assombro. ele ficava, qualquer detalhezinho, ele parava o ensaio, te corrigia. O Borges dava uma aula, agora falando sério. Cada ensaio com o Borges era uma aula de música. Cantou, não, essa nota é errada, e está errada por isso, por aquilo, por aquele outro, faz assim que vai ficar mais bonito, vai dar certo. Era uma aula. Sensacional, né? E um cara O Borges era um músico genial. Uma sacação da formação inteira, né? Do que cada um estava fazendo ou deveria fazer. É uma coisa meio filarmônica aquela cabeça dele, assim. O Borges nasceu no Rio Grande do Sul. Se ele tivesse nascido em São Paulo, Rio de Janeiro, ele seria hoje um nome à altura do Tom Jobim, do Dominguinhos, do Sivuca. O Borges era um artista completo. Para nossa sorte, ele estava aqui, para a gente poder conviver com ele. Pois é, e é muito bacana ver o reconhecimento do pessoal da Argentina, sobretudo, quando falam sobre ele, é uma coisa, uma cara de tirar chapéu, Sim, assim, sim, sabe? sim. Os caras mudam o tom de voz para falar do Borges. Vou fazer uma pergunta, assim, quase aleatória, vou dar uma puxada para um lado aqui. A gente faz uma associação aqui, começa com uma associação de boêmio entre ti e o Lupe. E o Grêmio? O Grêmio é outra costura entre os dois? Sim, sim. E tu sabes que eu tenho um sonho que eu vou morrer sem realizar. Eu sei que eu vou morrer sem realizar. Que era de ver o estádio do Grêmio se chamar Estádio Lupicínio Rodrigues. Acho tão feio isso, a arena do Grêmio. Tem a arena do Palmeiras, tem a arena do Atlético Paranaense, tem a arena do Atlético Mineiro, tem a arena não sei do que, tem a arena disso e daquilo. O aeroporto do Rio de Janeiro se chama Aeroporto Tom Jobim, homenageando um dos maiores artistas da história da música brasileira. Aqui em Porto Alegre não tem uma rua, mas não tem uma rua em homenagem ao Lupicínio Rodrigues. Não tem uma rua, não tem uma avenida, não tem um teatro, não tem uma pracinha, não tem nada homenageando o Lupicínio Rodrigues. É uma coisa grave, né? É gravíssimo. Olha que puxão de orelha interessante para quem está escutando. Tem a Vila porque... Lupicínio Rodrigues ali perto do ginásio Tesourinha, não é? Atrás da Tesourinha. É onde ele morava, onde ele viveu, a É o antiga que restou ilhota. da ilhota, semelhante à ilhota aterrada, né? Mas tu tens razão, quer dizer, não há uma Tem um homenagem... centro de cultura que está chovendo dentro. Tem o Centro de Cultura, né? Que está chovendo atualmente na frente dentro. da RBS, né? Exatamente, que é o Teatro Renascença, enfim. Mas está caindo pelas tabelas aquilo Sim, lá, né? até chovendo, tá chovendo. Infelizmente, né? Tristeza. Enfim, é muito bem lembrado isso, porque, puxa, ficou aquele símbolo por causa do hino e não sei o quê, e seria um bom lugar para essa homenagem, né? O local, a Casa do Grêmio seria um bom lugar para isso. Eu quero te perguntar outra coisa, João. Quando a gente falou em fronteira, a gente
está sempre mencionando, comentando aqui as formas regionais diferentes de lidar com algo nacional, como possa ser um samba, né? A seresta. Bom, tem um jeito aqui de fazer isso aqui, tem um jeito fronteiriço, um jeito de uma época e de outra. Tu achas que tem sentido aquela aproximação que se faz entre loop e tango, pela questão temática, dramática, passional, enfim, pela forma de lidar com a noite? Muita gente já fez essa colheira. Tu acha que tem a ver? Musicalmente não, né? Musicalmente não. Mas o estilo o conceito de vida, porque o tango é a dor de cotovelo argentina. É de codo, mas é a mesma coisa. Não é? É. Então, sim, do ponto de vista sentimental, tem tudo a ver a música do loop com o tango. A dramaticidade, né? A Mas dramaticidade. se a gente for levar isso em questão, o gênero musical hoje em dia mais popular do Brasil, né, é a sofrência, né? Que é Sem do dúvida. sertanejo universitário, que é algo que a gente não participa, mas que comercialmente tem seus números, é a música dominante no Brasil, né? E a sofrência também é sobre isso, também o tema também é da maneira dentro do gênero musical, mas fala sobre um tema semelhante, da Tem sua uma- forma, mas de um tema Uma semelhante. semelhança ortopédica importante, o cotovelo não sai dessa história nunca. E por falar em cotovelo, eu estou pensando que o Alfredo Citarrosa, homenageado por Juseca, Julio César Castro, grande amigo dele, o Juseca diz assim, que o Citarrosa chegava no balcão do bar e tomava a pulsação da sua gente, do seu povo, com o fundo do copo. Isso é uma coisa de uma beleza impressionante, que eu acho que pode fazer uma aproximação entre tudo isso que a gente está falando. O tempo no nosso garrão, a gente, claro que quer encerrar ouvindo vocês tocarem e cantarem, mas, por favor, o que vocês quiserem dizer para as pessoas para encerrar esse papo, que eu agradeço mais uma vez. Bom, eu saio muito com o Lupinho, filho do Lupicínio, e a gente conversa muito. Uma frustração que eu tenho é a de não ter convivido com o Lupicínio. Eu acho que eu ia ser um grande amigo dele e tenho a pretensão de pensar que ele ia gostar muito de mim. A gente ia ser muito amigo. E uma coisa que eu disse para o Lupinho é o seguinte: nós não podemos permitir que o tempo jogue a sua poeira sobre essa obra espetacular que o Lupicínio deixou. E para o Lupicínio eu digo que nós não morreremos enquanto não morrerem todas as pessoas que nos amaram. Assim é de ser. Assim é de ser. Muito obrigado. Obrigado. Bueno, gente, a gente fica por aqui. Vocês sabem, nós nos estamos vendo até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Foi assim, eu tinha alguém que comigo morava, mas tinha um defeito que brigava, embora com razão ou sem razão. Encontrei um dia uma pessoa diferente que me tratava carinhosamente, dizendo resolver minha questão, mas não foi assim. Troquei essa pessoa que eu morava por essa criatura que eu julgava pudesse resolver todo o meu eu. Mas no fim
fiquei na mesma coisa que eu estava, porque a criatura que eu sonhava não faz aquilo que me prometeu. Não sei se é meu destino, não sei se é meu azar, mas tenho que viver brigando. Todos no mundo encontram seu par, porque só eu vivo trocando. Se deixo de alguém por falta de carinho, por brigas e outras coisas mais, quem aparece no meu caminho tem os defeitos iguais.